Após 5 filmes, era a hora do amigo da vizinhança retornar de volta à casa que o criou. Homem-Aranha de Volta ao Lar é o melhor filme do herói desde o segundo filme lá de 2000 e pouco, e eu diria além, é um dos melhores filmes que trazem um frescor para dentro do universo da Marvel. A trama se passa algum tempo após os eventos da Guerra Civil, com Peter Parker retornando à sua vida normal, voltando a ser um estudante, mas que quer se provar como Homem-Aranha, quer provar seu valor como super-herói. E nesse meio tempo todo surge o vilão Abutre, que é um cara que está roubando tecnologia alienígena para criar armas super poderosas e vendendo nas ruas para criminosos comuns. Are there like trials or an interview? Do me a favor, can't you just be a friendly neighborhood Spider-Man? O primeiro filme de todos do Homem-Aranha é de 2002, de 17 anos atrás, numa época em que não tinha esse boom que a gente vive hoje em dia de filmes de super-heróis. E naquela época eu lembro de o pequeno Arthurzinho de 8 anos ter ido no cinema assistir, ter saído, ter achado mega maneiro, mega divertido. E agora, 17 anos depois, eu com os meus 25 anos, tive a mesma sensação depois de assistir De Volta ao Lar. O roteiro do filme já começa se livrando da obrigação de ter que contar novamente a origem do Peter Parker. A gente não precisa disso. Já vimos isso em 2 outros filmes. Então aqui não vai ter picada de aranha, tio Ben morrendo, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E justamente pelo filme se livrar dessa obrigação, ele começa num embalo e vai assim até o final dele. O que leva a um outro ponto muito interessante dentro desse filme, que faz parte dessa identidade nova que ele está criando. É um filme que se passa no colegial e tem adolescentes, o que torna tudo isso que a gente está vendo muito mais terreno, muito mais pé no chão em certo nível. O Peter Parker nesse filme, ele não é um bilionário numa armadura, ele não é um deus nórdico, ele não é um soldado com um super soro. Ele é um adolescente normal que por consequência virou um super-herói. E isso você sente no filme porque é um filme sobre esse personagem que está tentando encontrar o lugar dele como pessoa e como herói ao mesmo tempo. Então vai ter ele tendo que ir pro colégio, ele tendo a crush dele, os amigos dele, a tia dele. E tudo isso contribui para a criação desse personagem, para o desenvolvimento dele. E eu iria até além, eu diria que toda essa parte mais terrena do filme, junto com o humor dele, que é bem colocado, que não soa como algo apelativo, forçado, assim como a inserção do Homem-Aranha no universo da Marvel, traz uma certa leveza para esse universo, uma certa inocência que a gente não está habituado com os outros filmes do próprio estúdio. O Homem-Aranha, o Peter Parker, se diverte pelo fato de ser um super-herói. E a todo momento que eu vi esse filme, eu ficava pensando, cara, era exatamente esse o tipo de filme que o John Hughes faria se ele estivesse vivo e fosse contratado para fazer um filme de super-herói. Sei lá, parece um Curtindo a Vida Doidado, onde o Ferris Bueller acaba se tornando um super-herói. E isso, cara, é muito foda. Can you summon an army of spiders? No, Ned, no. Do you know him too? Quanto aos coadjuvantes do colégio, os amigos, os colegas que estudam com Peter, eles são muito diferentes entre si e muito legais. Enquanto que nos filmes passados tinha meio que um padrão a ser seguido de estereótipos, onde o Flash Thompson era sempre o mesmo cara, onde a crush do Peter Parker era sempre igual, nesse filme não, a gente tem uma diversidade que é muito bem-vinda. A crush do Peter é negra. O Flash Thompson, ele aparenta ser de descendência indiana. O melhor amigo do Peter, ele aparenta ser de descendência oriental. E isso traz uma diversidade para o filme muito bem-vinda. Eu acho esse um outro detalhe que vale a pena ser citado, muito bacana. Além de que, depois do Loki, é o melhor vilão que a Marvel apresentou pra gente no cinema. O Adrian Toomes, o cara que faz o Abutre e o Michael Keaton, ele é um vilão com desenvolvimento, com motivação e com honra. E o que faz ele ser tão interessante, tão legal quanto o próprio herói. Eu acho que todo herói acaba se tornando tão interessante quanto seu vilão. E é justamente o caso aqui, porque são 2 personagens que estão de lados opostos de uma moeda, mesmo que os 2 tenham, em certo nível, a mesma motivação por trás daquelas ações que eles estão fazendo. As sequências de ação, elas são boas, mas não são nada extraordinárias. E tudo bem, eu acho que pra dentro do filme, elas cumprem o papel delas, elas são divertidas, são empolgantes, mas mais do que isso, elas servem para mostrar que é um herói em formação que tenta fazer o melhor possível diante daquilo que é apresentado para ele. Powerful, like Stark, they don't care about us. The world's changing, boys. Time we change too. E o elenco todo tá muito afiado. O Michael Keaton, como eu já falei, ele entrega muito bem o vilão que ele tá fazendo. A gente tem a Marisa Tomei fazendo a Tia May, que é a encarnação mais jovem até agora da Tia May. Isso é refletido no filme em certas situações, em certas piadas. Ela faz uma Tia May mais descolada, mas ainda assim preocupada com o sobrinho. A gente tem o Robert Downey Jr., que
ele aparece pouco até. No material de divulgação parecia que ele ia aparecer muito mais. Só que dentro do filme ele aparece em momentos pontuais e muito pertinentes para construir a figura do Peter Parker e não para ele aparecer maior que o Homem-Aranha. E por fim, a gente tem o Tom Holland, que já tinha mostrado que ele mandava bem como Homem-Aranha no Guerra Civil. Aqui agora no Homecoming, ele mostra ser o Peter Parker definitivo, adolescente, muito à vontade no papel. E cara, eu consigo ver ele fazendo o Peter Parker por mais uns 15, 20 anos tranquilamente, porque ele é o Peter Parker, ele é o Homem-Aranha, ponto final. I'm nothing without this suit. If you're nothing without this suit, then you shouldn't have it. Sério, assistam Homem-Aranha de Volta ao Lar. É uma aventura de super-herói tão divertida, tão empolgante, tão emocionante, que é difícil pensar em algum elemento dentro desse filme que não funcione. É um filme tão equilibradinho, tão perfeito, que tipo, no começo eu tava meio receoso, mas depois que eu assisti, eu fiquei, caramba, minha criança saiu em êxtase. E sério, vão assistir esse filme porque vocês vão sair muito felizes de ter visto esse filme, porque é um filme muito legal. That's not a hug, I'm just grabbing the door for you. Oh, all right, kid. Good luck out there. E é isso, vocês assistiram Homem-Aranha de Volta ao Lar, vocês ficaram a fim de ver? Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam do filme. Também deixe qual é o seu filme favorito do Homem-Aranha até agora. Não se esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever no canal clicando na bolinha que vai aparecer aqui do lado para não perder nenhum dos próximos vídeos. Clica na sinetinha para receber as notificações de quando esses vídeos saírem. E é isso, valeu, falou e até logo menos. Tchau!